Gálatas capítulo 5, verso 1, se você tiver sem Bíblia, pode acompanhar conosco aqui no telão. Nós vamos ler até o versículo 9. Diz assim: Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais, vou repetir, vocês que são espirituais, deverão restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, cada um, para que também não seja tentado. Levem os fardos pesados uns dos outros, e assim cumpram a lei de Cristo. Como é que eu cumpro a lei de Cristo, meu Deus do céu? Levando os fardos pesados uns dos outros. Amém? Se alguém se considera alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo, pois cada um examine os próprios atos, então poderá orgulhar-se de si mesmo sem se comparar com ninguém, pois cada um deverá levar a própria carga. O que está sendo instruído na palavra, partilhe todas as coisas boas com quem a instrui. Não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia na sua carne, da carne colherá a destruição, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Então não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Amém? Agora vai lá para o versículo 17, dá uma puladinha aí, senão a gente vai ler muito. O versículo 17 é importante. Olha o que Paulo diz: desde agora, eu estou lendo Gálatas capítulo 5. Gálatas 6? Então tá bom, gente, Gálatas 6. Tá certo ali, ó. Glória a Deus. É 6, mas vocês pegaram aí o texto? Quer ler de novo? Então tá. Versículo 17 de Gálatas capítulo 6. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão e nem a... Não, tá errado, porque é outra coisa. Versículo 17. Versículo 17, Gálatas diz assim: desde agora ninguém me inquiete. Amém? Quanto ao restante, ninguém tem autoridade para questionar-me, pois eu trago em meu próprio corpo as marcas de que pertenço a Jesus. Eu vou repetir: trago no meu corpo as marcas de que pertenço a Jesus. Então grave essa parte, porque é o chavão da nossa mensagem. Se eu tiver que dar um tema para essa mensagem, é: trago no meu corpo as marcas de Jesus. Pode se assentar. Espírito Santo, nós te damos liberdade nessa manhã, Pai. Fala conosco, não o que nós queremos ouvir, mas aquilo que nós precisamos ouvir nessa manhã. Você tem liberdade, Espírito Santo, para tratar o nosso coração. Leva-nos a um lugar de sabedoria, de entendimento, de revelação, de convicção, de verdade, Senhor. Fala comigo, Espírito Santo, em nome de Jesus. Levanta a sua mão e fala assim: eis-me aqui, Senhor, fala comigo. Amém? Glória a Deus. Amados, eu quero pregar uma mensagem hoje, uma mensagem cirúrgica. O que é uma palavra cirúrgica? É aquela que trabalha no seu interior, aquela que entra por dentro, igual um bisturi, uma espada afiada, cortante, que penetra.
E a gente sabe que Jesus é a cura de todos os homens, e todos os homens precisam de cura. Todos nós temos uma deficiência que precisa ser curada por Jesus. Essa deficiência se chama a natureza do pecado. Todos nós temos a natureza do pecado, e por isso nós precisamos passar por um processo de santificação, para que então alcancemos a plenitude do nosso corpo. A nossa estrutura, ela se divide em 3 partes. Nós somos corpo, somos alma e também somos espírito. Nós somos tricotômicos, assim como o próprio Deus é tricotômico, Deus que é Pai, Deus que é Filho e que também é Espírito Santo. E eu entendo que a parte que já foi consumida lá na cruz, através do sacrifício de Jesus, ela tem um resultado imediato na minha vida. Você crê em Jesus Cristo como Senhor da sua vida, automaticamente o seu espírito é redimido, e isso acontece na dimensão do seu espírito. Mas existe a outra parte que fala sobre o futuro, que fala sobre a nossa redenção, que fala sobre a glorificação desse corpo. E isso fala do futuro. Você será arrebatado, a sua mortalidade será substituída pela imortalidade. E isso é algo que irá acontecer. Mas existe um processo que está acontecendo nesse momento, aqui e agora. Esse é um processo diário, e ele acontece na dimensão da nossa alma. É um processo de renovação do homem. É quando você passa por esse novo nascimento e vai sendo transfigurado. Isso acontece na dimensão da alma. O espírito é redimido para que a alma do homem possa ser renovada. E então nós alcancemos o objetivo final, que é ter um corpo glorificado. Então a alma, ela é a fonte das emoções. A alma é que dá movimento para o corpo. Então é sempre nessa ordem o tratamento de Deus na nossa vida. Primeiro é no espírito, depois é na alma, e por último é no corpo. Começa no espírito, se movimenta na alma e cumpre o propósito no corpo. Por isso que Paulo vai escrever para nós em 1 Tessalonicenses capítulo 5, e no versículo 23 ele diz que o próprio Deus vos santifique completamente, vos santifique inteiramente, e todo o seu espírito, sua alma e o seu corpo, e que vocês sejam conservados irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então ele fala de santificar e também conservar irrepreensível. É uma tarefa sobre nós mesmos. Por isso não existe, irmãos, o evangelho da caixinha da promessa. As pessoas precisam entender que Jesus não deu a vida, não deu para ninguém a salvação, mas ele deu a oportunidade de salvação, que é bem diferente. O que Jesus salvou? Quando ele salvou um princípio, ele salvou uma ideia original que havia sido perdida. Ele salvou para nós o conceito, a revelação, a clareza de caminho. Então o véu se rasgou, e a Bíblia diz que ele não separa mais, e agora eu posso entrar por um novo e vivo caminho. Só que entrar é esforço meu, é esforço nosso. Por isso Jesus disse em Mateus 11:12: desde os dias de João Batista até o reino de Deus, os céus é tomado à força, e os que usam da força se apoderam dele. É esforço meu.
Por isso que o nosso estilo de vida, ele fala sobre a nossa salvação. Ele fala sobre onde nós estamos. Hebreus capítulo 12, versículo 12, o apóstolo que escreveu Hebreus disse: portanto, levantai as mãos cansadas, os joelhos que estão desconjuntados, façam veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja não se desvie totalmente, antes ele seja sarado. Sigam a paz com todos e a santificação, pois sem ela ninguém vai ver o Senhor. Então tenham cuidado para que ninguém se prive da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brotando em você perturbe você e você se contamine. Olha que interessante. Para que aquele que manqueja não se desvie. Ele está dizendo: irmãos, sua responsabilidade é essa. Sua vida tem que refletir algo que toque a vida dos outros. Que outros? Aquele que manqueja, para que ele não se desvie. Então, para isso você tem que estar com as mãos adorando e com os seus pés firmes. Para quê? Para que o outro não se desvie, para que você seja o caminho, a luz, o fator sal e luz na vida do outro. Então sigam a paz com quem? Com todos. Para quê? Para não ser privado da graça de Deus. Você percebe que todo o princípio de graça está ligada aos princípios relacionais? Ao mesmo tempo que eu recebo de Deus, eu tenho uma incumbência, transferir isso para o outro. Qual que é a evidência de que eu fui agraciado, que eu recebi a graça de Deus, que realmente eu fui lavado no sangue de Jesus, que realmente eu sou um salvo em Cristo? Quando o que eu recebi de Jesus transborda para o outro. Quando eu me torno na vida dos outros aquilo que Jesus foi para mim. Aí talvez você tenha um ponto de reflexão agora para parar e falar: epa, será se eu recebi a graça? Será se eu fui lavado pelo sangue? Será se eu sou uma pessoa transformada? Será se eu sou um cristão de verdade? Porque se a minha vida tem que refletir na vida dos outros aquilo que Jesus refletiu na minha vida, então a gente precisa parar e pensar se a nossa fé não se tornou crença. O que é uma crença? Crença é aquilo que você credibiliza. E às vezes você está credibilizando em um Deus que pode satisfazer o seu ventre, um Deus que pode satisfazer os seus sonhos, os seus ideais. E isso não é fé, isso é crença. A verdadeira fé, ela é incondicional no seu comportamento. Ela independe. É ainda que a figueira não floresça, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que os campos não produzam mantimento, eu me alegrarei no Senhor, exaltarei o Deus da minha salvação. Ela independe. Não importa o que aconteça, é a fé de Jó. Nu saí do ventre da minha mãe, nu tornarei para lá. O Senhor me deu, o Senhor tomou. E quer saber de uma coisa? Louvado seja o nome do Senhor. A fé de Jó é aquela que diz: ainda que ele me mate, eu confiarei nele. É alguém que confia nos princípios de Deus, nos planos de Deus, que não tem mais a sua vida como se fosse sua. Minha vida não é mais preciosa para mim. Por quê? Porque ela não me pertence mais. Ela pertence a quem me pagou o preço por ela. Por quê? Porque eu estava morto. Eu estava desgraçadamente condenado nos meus delitos e nos meus pecados. Mas Jesus deu a sua vida por mim. E agora
eu fui comprado por um preço alto, um preço de sangue. Então a minha vida não tem mais nada a ver comigo, ela tem a ver com aquele que me comprou. Quem está entendendo o que eu estou falando? Aí às vezes você está num lugar como esse, uma igreja, achando que Jesus tem que dar a você aquilo que você sonha e deseja. Isso não é fé, isso é crença. Por isso que tem tanta gente perdida no caminho. E você não entendeu que Deus quer transformar você para quê? Para que você seja aquele que não manqueja no caminho, para que o que manqueja não se desvie, para que as suas mãos estejam firmes em adoração e os seus pés firmes caminhando. Para quê? Para que você seja a luz para quem está perdido. Você não entendeu ainda que Ele quer te transformar, fazer de você a sua referência, para que você siga a paz com todos, e de forma que quando você seguir a paz com todos, ninguém mais será privado da graça de Deus, porque você será um transferidor de graça. Você sabia que quando você não tem paz com os outros, você está privando quem você não tem paz da graça? Porque tem uma raiz de amargura que brota, que embrutece você. E te impede. E impede os outros. Você está privando da graça de Deus quando você carrega a raiz de amargura. Irmãos, veja o que é uma vida governada pelo Espírito Santo. A alma precisa ser dirigida pelo Espírito Santo. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 16. Paulo diz assim: por isso nós não desfalecemos, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior se renova de dia em dia. Ele diz assim: a nossa leve e momentânea tribulação que acontece aqui fora, no exterior, essa tribulação produz em nós um eterno peso muito excelente, um peso de glória. Então nós não atentamos às coisas que se veem, que são externas, que são temporais, mas nós atentamos para as coisas que são eternas, que os olhos não viram, que os ouvidos não ouviram, mas que são as coisas que Deus preparou. Então isso aqui é uma vida onde o Espírito, ele tem contato, ele tem ligação com Deus, e o Espírito toca a alma, e quando o Espírito toca a alma, isso influencia as vontades da alma, as vontades do homem, e quando influencia a área das vontades, do querer, do desejo, toca o corpo, as atitudes, o estilo de vida, as prioridades, as escolhas. Por isso que a santificação completa é assim: espírito, alma e corpo. Espírito toca a alma toca o corpo. Então qualquer tribulação no corpo é considerada leve. Qualquer tribulação aqui fora é considerada o quê? Momentânea. Porque aconteceu uma coisa no meu espírito que fez a minha alma sentir a eternidade. E quando a minha alma sente a eternidade, ela não vive mais do tempo presente, ela não vive mais daquilo que os olhos veem, mas ela vive daquilo que crê, daquilo que enxerga os olhos da eternidade, a vida pela fé. Simples assim. Por isso que nós precisamos de uma receita de renovação. Efésios 4, 21. Se tendes ouvido, se você tem ouvido a Deus, se você tem sido ensinado por Ele, como essa verdade em Jesus Cristo, Ele diz: olha, que no trato passado, vocês se despojem do velho homem, abandonem o velho homem, porque ele se corrompe pelas concupiscências
obras do engano, porque toda concupiscência é engano, e a concupiscência, como eu já preguei aqui para vocês, ela é ostentação por bens materiais, ela é desejos da carne, ela é soberba da vida. Então se despojem do velho homem e das suas concupiscências de engano, e vos renoveis no espírito da vossa mente. Grave essa palavra, espírito da vossa mente. Será se o espírito tem mente ou a mente tem espírito? Não, irmãos, a mente fala da alma do homem, fala dos sentimentos do homem. Então ele diz: vos renoveis de um novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça, verdadeira santidade. Aí está falando de um estilo de vida. Por isso deixai a mentira, falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos, você tem direito de irar? Tem, mas não pequeis, não se coloque o sol sobre a sua ira. Sabe o que isso significa? Que você pode sim ter um momento de indignação com a vida, com as coisas à sua volta, mas você precisa fazer a reflexão de dentro e dizer: qual é a minha vocação, qual é o meu lugar, qual é a minha responsabilidade diante da vida. Então eu vou transformar a minha ira em brandura, eu vou transformar a minha ira em misericórdia, porque eu não vou dar lugar ao diabo, conforme diz o versículo 27, não deis lugar ao diabo. Então aquele que furtava, não furte mais, então trabalhe, fazendo das suas mãos aquilo que é bom, para que tenha o que repartir com aqueles que têm necessidade. Não saia da sua boca nenhuma palavra torpe, mas o que for para promover edificação, para que a graça de Deus alcance aqueles que te ouvem. Não entristeçais o Espírito de Deus, o qual você foi selado para o dia da redenção. Aleluia. Agora ele vai falar sobre ter domínio sobre a alma. Versículo 31, toda amargura, toda ira, toda cólera, toda gritaria, toda blasfêmia, toda malícia seja tirado do meio de vocês. Antes sejam uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Jesus Cristo vos perdoou em Deus. Você percebe que nós temos uma responsabilidade de completar o processo de transformação? Que para muita gente está tudo bem. Frequentar um culto de domingo está tudo bem. Já batizou, já se denominou evangélico. A gente tem uma corrida pela frente. Paulo fala de uma corrida, completar uma carreira, combater um bom combate, até que eu chegue no lugar onde eu posso guardar a fé. Sabe o que é você chegar num lugar e falar assim: terminei, concluí, finalizei, cumpri o seu propósito para mim nesse mundo, Deus. Cara, esse é um lugar de excelência. Bem-aventurado aqueles que completam a corrida, terminam a carreira e guardam a fé. Esse deve ser o nosso objetivo de vida. Não, objetivo de vida não é faculdade, dinheiro, casa, emprego. Não, tudo isso você pode ter, deve ter. Deve ter. Mas não é o seu objetivo de vida. São ferramentas que vão servir ao propósito para você chegar ao objetivo de vida. Mas não são os seus objetivos de vida. Não chame de bênçãos de Deus coisas. Pastor, não posso dizer que o carro que Deus me deu é uma bênção de Deus. Não, porque o carro vai ficar velho, vai virar sucata. E bênçãos de Deus são incorruptíveis.
Você pode ser grato a Deus pelo carro que você tem, que você usa, mas entendam os valores celestiais. Isso é tão pequeno para Deus, isso é tão minúsculo, tão pequitiquinho, que para ver, eu preciso pegar uma lente, que é tão pequeno. Estou falando na ótica de Deus. Deus tem coisas muito maiores do que bens materiais. Complete o processo. Qual que é o processo? Espírito, alma e corpo. Tem gente que tocou o espírito ali e tal, mas parou. A sua alma fica no pêndulo. A alma é um pêndulo. Ela pode pender para o espírito, como ela pode pender para a carne. Aí você fica naquela batalha diária. Eu quero o bem, mas o mal está comigo. Eu sei o que tem que ser feito, mas não consigo fazer. Acabo terminando fazendo o que não quero fazer. Você já viu Paulo falar isso? Quem me libertará do corpo dessa morte? Maldito homem, miserável homem que sou. Ô miserável é esse homem. Parece até uma missão impossível, mas não é. Aí ele vai explicar como é que funciona para você conseguir vencer você mesmo. A lei do Espírito e da vida. Somente a lei do Espírito e da vida pode me libertar da lei, do pecado e da morte. Aleluia. Por isso ele vai continuar em Colossenses 3:5 dizendo: gente, mortificai pois os vossos membros. Mortificai os vossos membros que estão sobre a terra. Aí ele dá uma lista de coisas que todo mundo aqui tem. Todo mundo aqui tem esses instintos. Mortificai os membros. Quais? Prostituição, impureza, afeição desordenada, a vil concupiscência, avareza, a idolatria. Por quê? Porque pelas essas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, mas nos quais também no outro tempo você andava e vivia assim, mas agora não. Agora despojai-vos de tudo. Despojai-vos do que? Da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes que saem da sua boca. Não mintam mais uns para os outros. Por quê? Porque você já se despiu do velho homem. Você já se despiu do velho homem e dos seus feitos antigos. É necessário que você se revista do novo, que se renova. Para quê? Para o conhecimento que segundo a imagem daquele que te criou. É uma obra diária de Deus na sua vida isso aqui. Bom, isso é obra diária. Essa obra é programada para transformá-lo à imagem daquele que te criou, até que nós tenhamos um corpo marcado por Jesus Cristo. Só pode dizer: trago no meu corpo as marcas de Jesus Cristo, quem já passou por todos os processos de transformação. Foi transformado no espírito, na alma. Isso revelou. Onde? No corpo. O corpo está marcado. O corpo reluz. As pessoas olham para você e tem leitura. Por quê? Porque está explícito no seu corpo. Você se torna uma carta viva, escrita não mais com caneta nem com tinta, mas escrita pelo Espírito Santo, de modo que as pessoas olham para você e tem leitura. Sabe aquela profecia de Abacuque, que até quem passa correndo, até quem passa correndo vai ler.
Até quem está com pressa vai olhar para você e vai conseguir ler. Porque o teu corpo tem as marcas. Aleluia! Por isso considere essas 3 coisas: o que já aconteceu no seu espírito, o que está acontecendo na sua alma, você está sendo santificado, e o que irá acontecer no seu corpo. Hebreus 10, 14, ele diz: porque por meio de um único sacrifício, Jesus aperfeiçoou para sempre aqueles que estão sendo santificados. Não parece um paradoxo? Santificou para sempre quem? Aqueles que estão sendo. Sendo tem um verbo de continuidade. Só que ele acabou de dizer que santificou para sempre aqueles que estão sendo. Não bate, né? Por isso, quando você lê a Bíblia, você tem que ter uma clareza de entender que aquele que faz o fim, faz desde o começo. E às vezes Deus está falando no presente e no futuro ao mesmo tempo. Ele santificou, por quê? Porque já está determinado na eternidade. Por que está sendo? Porque o processo da alma não terminou. Mas já está determinado como será. Você não sabia que Deus te escolheu, te predestinou, e a sua vida está determinada por Ele para ser o que Ele te escolheu ser? E quando eu falo de predestinação, eu não falo de predestinação para ser salvo, não. Porque quando fala de predestinação, os irmãos gostam de falar de predestinação de salvo. Salvo, não salvo. Predestinado, eleito. Rejeitado, condenado ao inferno desde a eternidade. Aí essas coisas não batem para mim. Não entra na minha cabeça. Mas eu creio em predestinação. Mas qual predestinação? Aquela que Ele me predestinou para ser aqui. Na terra. A quem chamou, também predestinou. Aos que predestinou, também justificou. E aos que justificou, também glorificará. Para quê? Para ser a imagem do seu filho. Aqui, irmão. A Bíblia diz que a igreja do Senhor é aquela que é eleita, sem ruga, sem mancha, sem mácula, santa e irrepreensível diante de Deus. Por isso, entregue os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável, porque esse é o vosso culto racional. Então você conhecerá e vai experimentar, e não só experimentar, mas você vai comprovar qual que é a boa, agradável e a perfeita vontade de Deus. E tudo isso acontece aonde? Aqui. Aí ele vai dizer no versículo 15 de Hebreus capítulo 12, tenham cuidado que ninguém se prive da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brotando, e está aqui o nosso desafio, porque eu tenho certeza que todo mundo tem um problema com essa raiz, a raiz da amargura. Então tenham cuidado, porque quando essa raiz de amargura brota, ela pode contaminar. E contaminando vos perturbe. E a palavra perturbe, por isso que eu gosto do grego, eu gosto de ir para o original. A palavra traz um sentido poderoso para nós entendermos a didática do texto. A palavra perturbe no grego é a palavra enokleo, que significa inocular. A inoculação significa comunicar um vírus. É como introduzir uma raiva a um cão. Quando a Bíblia está dizendo, toma cuidado para que a amargura não perturbe você, ou seja, está dizendo, toma cuidado, porque a amargura, ela pode ser um vírus, como um vírus que introduz em você uma raiva, para que você se perturbe. E aí o que vai acontecer? Você vai ficar defensivo. Uma pessoa perturbada é uma pessoa defensiva.
Pessoa que não abre guarda para ninguém. É como uma planta que foi cercada por espinhos e por ervas daninhas. Agora cá para nós, irmãos, vamos ser sinceros. Quantos irmãos, conhecedores da palavra, estão vivendo debaixo de amargura? A amargura tem um potencial de contaminar a sua vida, de isolar você das coisas espirituais, de tirar você do lugar em Deus. Por isso que tem gente que vem culto, outro culto, pode participar do que você quiser, vigília, encontro com Deus, a pessoa não tem. Ela não consegue, porque a alma está contaminada. A raiz é o que recebe o nutriente do solo que alimenta a planta. E a planta revela a raiz. Toda planta revela a raiz. Uma raiz contaminada vai ter uma planta o quê? Feia. A amargura, ela é gerada onde? Na raiz. No coração das pessoas. É o resultado das feridas, das ofensas que você sofreu, das traições que você sofreu. E Deus quer curar você disso. Vou falar uma coisa séria para você, irmão. Satanás não tem lugar nenhum a não ser aquele lugar que você deu a ele. Jesus já o venceu. Por isso que a Bíblia diz: não deem lugar ao diabo. O diabo já foi vencido. Não dê lugar mais para ele. Seja sincero, se o diabo pudesse matar você agora, não matava? É ou não é? Matava ou não matava? Se pudesse te roubar, te destruir com tudo agora, não fazia? Então é claro que existe uma restrição. O diabo não pode tocar. Agora existem áreas da nossa vida que abrem portas para que o diabo entre. E essa porta é a raiz da amargura. Se a raiz de amargura cresce, o que acontece? Ao invés de você ser nutrido pela vida de Deus, você se torna alguém alimentado pela amargura. Você é alimentado de ressentimentos. Você é alimentado por sentimentos de rejeição. Você é alimentado por feridas, por dores. E tem uma lista enorme. E essa é a razão pela qual nós somos sempre derrotados na mesma área. Tem área da nossa vida que você fala: cara, eu não consigo vencer isso aqui é minha fraqueza, isso aqui é meu problema, eu não consigo vencer essa luta aqui. Sabe por quê? Porque você está lutando na área errada. Você está no campo de batalha errado. Irmão, o diabo quer lutar com você no campo do emocional, onde ele é senhor e mestre. O diabo é o príncipe do emocional, ele é o príncipe da depressão, do desespero, do tormento, do medo, das contendas. O diabo é o príncipe da falta de perdão. Aí você quer brigar com o diabo no território dele. É óbvio que você vai ser derrotado. Se você entrar no campo de batalha, no território de Jesus, você vence. Por isso que você tem que ir para a guerra contra o diabo, sim, irmão. Nossa luta não é contra... Não, a nossa luta é contra as hostes espirituais da maldade. Como é que eu venço ele? Traz o diabo para a área de perdão. Quer guerrear? Vem para o campo do amor. Porque ele não sabe lidar com amor. Ele não conseguirá lidar conosco se nós andarmos em amor. Você já leu A Tentação no Deserto?
o diabo tentou tirar Jesus do seu propósito. Jesus 40 dias e 40 noites jejuando, o diabo falou: tu é o Filho de Deus, então faz o seguinte, transforma a pedra em pão e mata a sua fome. Você está com fome, não está, Jesus? Você pode fazer isso. Você é o Filho de Deus, você tem direito. Tinha direito ou não tinha, irmão? O diabo sugeriu alguma coisa errada para Jesus no deserto? Estava errado? Estava errado Jesus pegar a pedra, transformar em pão e comer? Está errado isso? O que tem de errado nisso? Não tem nada de errado. O diabo só estava tentando desvirtuar Jesus no propósito, na motivação. Qual que é esse desvirtuar? Como é que o homem se corrompe? É quando ele usa do seu direito para satisfazer o interesse. Você tem fome? Faz algo por você mesmo. Você é poderoso, você é o Filho de Deus, você tem poder para isso. Usa o poder que você tem para saciar o seu interesse. Você tem fome, mata, transforma isso aqui em pão e mata a fome. É assim que o pecado entra na nossa vida. Nós falamos aqui na quinta-feira no discipulado, o mal nunca vem no formato do mal, ele vem no formato do bem. A tentação nunca acontece no formato do mal, você é tentado sempre com uma ideia boa. A princípio parece a coisa certa a ser feita. Você é enganado no caminho, até que você é contaminado, pervertido. Aí pervertido você fica cego mesmo, e aí vai ser o mal pelo mal. Mas o mal nunca entra pelas vias da maldade. Ele entra pelo conceito do engano, de um bem que eu acho que é bem, é o meu bem, a minha justiça, a minha verdade. Por isso que o diabo é o príncipe da mentira, porque ele não mente. O diabo não mente. Como é que ele é o príncipe da mentira? Porque ele pega uma verdade e ele consegue distorcer uma verdade. Por isso que é tão convincente a mentira do diabo, porque se parece com a verdade. Tu é o Filho de Deus, Jesus. Então prova para nós aqui, dá ordem aos teus anjos. Por quê? Porque está escrito mesmo. Porque dará ordem aos teus anjos a nosso respeito. Tinha alguma coisa errada em Jesus dar ordem aos anjos? Estava errado? Podia fazer? Era o Filho de Deus? Não tinha nada de errado, o diabo não prometeu nada errado. Ele só tentou perverter o caminho de quem tinha que sacrificar tudo por amor. Como é que se perverte? Você para de pensar no outro e começa a pensar em você. Você perverte o meu direito, o mal que me fizeram, a injustiça que cometeram contra mim. E isso é um absurdo, isso está errado. E a gente cheio de direito, eu vou tirar esse negócio limpo. É ou não é? Eu sou crente, mas não sou bobo não. É o crente maguila. Chama para porrada. Que os irmãos pensam que a gente é crente e não vai fazer nada. Está pensando o quê? Eu peço 5 minutos para Jesus, depois eu volto e conserto com ele e está tudo certo. Já vi gente dizer isso. Aí o diabo fala assim: te darei os reinos do mundo. E mostra para ele: foi-me dado, dou a quem quero. Se você se prostrar, te darei. Está entendendo, irmãos? A nossa corrupção está
em nós mesmos. E a batalha de Satanás é usar você contra você. O mal que o diabo quer provocar em você, na verdade, é usando você, porque só você pode se destruir. Ele não tem autoridade de destruir você, ele tem autoridade para tentar influenciar você a se destruir. Porque no final você fez porque você quis. Você nunca vai poder chegar lá na eternidade e falar: pastor, oh Jesus, eu fui enganado, o diabo me enganou, o diabo que fez. Você não fez nada, o diabo não fez nada, deu ideia, quem fez foi você. Não vai colar aquela conversa da Eva lá do Éden, não vai colar. Deus foi lá, falou com o homem falou: foi a mulher que tu me deu. Aí Deus foi falar com a mulher falou: foi a serpente. Não vai colar, não vai colar, assim como não colou lá no início, não colou, não vai colar na eternidade. Então para de jogar a culpa para o diabo. O diabo, ele serve para uma coisa. Ele é um cavalo, irmão. O diabo é uma ferramenta. O diabo é um instrumento de Deus. E ele serve para uma coisa: mostrar você para você. Então lembre de uma coisa: quando um filho do diabo se aproximar de você, quando qualquer obra de Satanás acontecer na sua frente, qual que é o propósito disso? Que eu me veja. Porque se eu for tomado de raiva, de ódio, de mágoa, de ressentimento, que isso me dê clareza para me olhar para mim e dizer: esse sou eu, essa é a pessoa que eu preciso me arrepender agora. É agora que eu ponho a minha boca no pó para ver se talvez haja esperança para mim. Graças a quem? Graças ao diabo. Por isso que Paulo pega dois caras, chamados Emineu e Alexandre, os caras pervertidos, irmão, os caras desviados ao extremo. Não, o negócio estava tão feio, que os caras estavam pegando a mulher do pai. O negócio estava feio mesmo. Aí Paulo pega os caras e fala assim: ó, entreguei vocês a Satanás, para que ao menos a alma de vocês salve. Aí você consegue entender isso? Eu vou entregar alguém para Satanás para ver se a alma salva. O diabo tem poder de salvar alguém? Não, ele não vai salvar ninguém, mas ele vai revelar a pessoa para a pessoa. Quando ele revela a pessoa para a pessoa, ela tem uma chance de se salvar. Porque quando você vê a coisa feia que você é, aí você pode cair em arrependimento. E quando você cai em arrependimento, você abre portas para o Espírito Santo, que convence do pecado, da justiça e do juízo. E quando ele entra, ele te ajuda a tratar a alma. O Espírito ministra a alma. E quando ministra a alma, logo isso reflete no corpo. Então no corpo você muda, seus olhos mudam, suas atitudes mudam, seus olhos passam a ser bons. Se os olhos é bons, aleluia, glória a Deus, o corpo está iluminado. Agora, se os olhos forem trevas, se os olhos forem maus, o corpo todo está em trevas. Ande em amor, ande em perdão. E eu vou dizer uma coisa: perdoar alguém não quer dizer que você achou certo o que a pessoa fez com você. Perdoar alguém também não quer dizer que a ofensa que você recebeu não tem importância. Isso não é verdade. O que quer dizer perdoar? Quer dizer que você libera a vida da pessoa que te feriu. Quer dizer que você assume responsabilidade por quem te feriu. Você só pode perdoar alguém de verdade quando você assume responsabilidade pelo erro do outro.
Pastor, como assim? Isso não funciona, isso não, é um absurdo. Eu vou assumir responsabilidade pelas cabeçadas das pessoas. Irmão, isso é cristianismo. Isso não funciona na filosofia lá fora, lá no mundo. Mas no reino de Deus isso é vida. Isso é aperfeiçoamento, isso é lapidação para você. O mundo é transformado pelo constrangimento do amor, da entrega. Por isso que é tão importante que você seja aquela pessoa que vai ajudar o que manqueja, para que ele não se desvie. Você tem que ser o exemplo. Como é que eu sou o exemplo? Não é roupa de crente, não. Não é cara de crente, não é religiosidade. Você sendo um autêntico cristão. É dando às pessoas aquilo que talvez elas não merecem, mas você está entregando. E não é fácil para você, eu tenho certeza disso, que não é fácil. Obrigado, lindão. Talvez você vai ter que guerrear dentro de você, com sentimentos, com lembranças. E aí tem textos bíblicos que nos ajudam a isso, porque a Bíblia diz assim, pensai, tudo que é santo, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, nisso pensai. Ou seja, governa seus pensamentos, dá ordem, porque todas as vezes que os seus pensamentos te levarem para um lugar de ressentimento, te levarem para um lugar de amargura, te levarem para um lugar de lembranças ruins, traga à memória aquilo que te traz esperança, traga à memória. Pense nas coisas eternas, pense no que é santo, no que é amável, no que é de boa fama. Coloque o teu coração, a tua mente, a tua alma, para que você tenha clareza no corpo, para que no corpo você não adoeça, para que no corpo você não seja uma doença, uma dor, uma ferida ambulante. Pelo contrário, meu Deus, você se torna o suporte que o mundo à sua volta, que as estruturas à sua volta precisam ver em você. Seus filhos, sua casa ordenada. O que você acha que constrói na vida dos nossos filhos? São dores vencidas, dores vencidas. Os pais imperfeitos, lutando, se amando, sendo transfigurados, e os filhos assistem isso todos os dias. São marcas. Por isso o apóstolo Paulo escreveu em Romanos 12, 19, gente, nunca procure se vingar, mas deixe com Deus a justiça. Minha é a vingança, o Senhor diz, eu retribuirei. Pelo contrário, ele disse, o seu posicionamento tem que ser esse aqui. Se o teu inimigo tiver fome, dá a ele de comer. Se a pessoa que te fez mal tiver sede, dá a essa pessoa de beber. Porque se você fizer isso, olha o que vai acontecer com você. Brasas vivas virão sobre a sua cabeça e sobre a cabeça do outro. Não se deixe vencer pelo mal, mas vençam o mal pelo bem. O que é brasa de fogo na cabeça? Não, porque se você fizer isso aqui, se você fizer o bem, se você retribuir o mal que fizeram para você com bem, a Bíblia diz que você vai colocar brasas de fogo na cabeça da pessoa. E o que é brasa de fogo? É um fator de purificação. Isaías, no capítulo 6 de Isaías, a Bíblia diz que ele viu o Senhor, ele viu o serafim sobrevoando o templo. E quando ele viu a glória de Deus, ele falou, eu vou morrer. Por quê? Porque eu sou um homem de lábios impuros. E eu vi o Senhor.
E aí quando ele disse, eu sou um homem de lábios impuros, a Bíblia diz que um serafim sobrevoou com uma brasa de fogo que foi tirada do altar de Deus, tocou nos lábios de Isaías e disse, pronto, a sua iniquidade foi tirada. Então brasas de fogo representa a cura da iniquidade. Quando a Bíblia diz, se você faz o bem para quem fez mal para você, para quem te feriu, para quem agiu contra você para te machucar, e aí você vai e faz o contrário, você não paga o mal com o mal, você paga com o bem. E aí o que acontece é que na cabeça dessa pessoa que foi maligna com você, há uma cura na mente, há uma cura na alma, porque brasa de fogo na cabeça. E aí você se torna a luz de salvação, o caminho de salvação para a pessoa que estava tentando te prejudicar. Meu Deus, cara, isso é o evangelho. Por isso que você tem que deixar o lugar de ofendido e passar para o lugar da intercessão, irmão. O exemplo de Moisés, em Números capítulo 12. Moisés ora por Arão e Miriam, que estavam fazendo rebelião contra ele. Deus deixa Miriam leprosa. E Moisés ora para Deus curar Miriam. Moisés clama por misericórdia pela pessoa que havia ferido ele. Não, depois você lê a história de Oséias. Deus manda o cara casar com a prostituta. Tem até um filme que nós assistimos esse tempo atrás, esqueci o nome do filme. Como que é o nome do filme? Amor de Redenção, obrigado. É mais ou menos a história de Oséias. O cara Oséias casa com a prostituta. Aí a mulher abandona o casamento e volta à prostituição. O que ele vai fazer? Vai buscar a esposa lá da prostituição de volta. Como é que faz um negócio desse, mano? Só alguém que está livre do ressentimento e da ofensa. Sabe, uma alma amargurada é o lugar aonde o diabo trabalha. Por isso não deis lugar ao diabo. E sabe o que é interessante? A maioria de nós não percebemos isso. Porque você entra no mecânico da justiça própria, sabe? Eu tenho direito de não gostar. Eu tenho direito de ficar com raiva. Eu posso, porque fizeram mal para mim. E a gente não consegue ver o quanto estamos sendo enganados nesse momento. Porque isso te coloca na raiz da amargura e você se torna um prisioneiro dela. Privado da graça. Que batalha, irmão. E quer saber, a vida nos coloca nessas batalhas. Põe ou não põe? Eu estou pregando aqui, eu tenho certeza. Várias pessoas aqui se identificam com essas guerras internas, com pai, com mãe, com filho, com irmão, com esposa, com marido, com passado destruído. Você está tentando reconstruir um futuro, com coisas que deram errado, e agora você carrega os traumas. Tem gente que tem gatilho o tempo todo, não pode ouvir uma música, não pode ouvir não sei o quê, não pode uma situação, o cheiro de alguma coisa, te lembra outra coisa que te faz emudecer, porque você ainda está preso a uma raiz de amargura. E a Bíblia diz, Provérbios 14:10, o coração conhece a sua amargura, o estranho não participará do íntimo da sua alegria. Uma pessoa amargurada não consegue desfrutar e nem dar ao outro alegria.
E o seu coração sabe. Mas hoje o Espírito Santo quer curar a sua alma com o amor de Cristo, para que o seu corpo seja marcado por Jesus Cristo, para que você traga as marcas de Jesus, que elas sejam evidentes, que elas sejam a leitura, a carta viva, para que você viva 1 Coríntios 13:8, onde o amor não falha, o amor não desiste. Porque a Bíblia diz, Gálatas 5:6, em Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor, mas o que tem valor é a fé que tem operado pelo amor, a fé que tem operosidade através do amor. Não é fé de pensamento positivo. Não é fé de eu determino em nome de Jesus. Não, é uma fé que opera. Opera através do quê? Através do amor. Logo, se não tem amor, não tem fé. Se não tem amor, não tem fé. Pode ter crença, mas não tem fé. Romanos 8:35. Meu Deus, eu amo essa palavra. Paulo diz, quem nos separará do amor de Cristo? Quem, meu Deus? Olha que lugar que esse cara chegou, irmão. Esse cara chegou num ambiente tão poderoso que ele se tornou inofendível. Quem me separará do amor de Cristo? Tribulação? Angústia? Perseguição? Fome? Nudez? Perigo? Ou espada? Ele diz, está escrito, por amor de ti, nós somos entregues à morte todos os dias, fomos reputados como ovelha ao matadouro. E quer saber de uma coisa? Em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Deus está treinando vencedores. Quem são os vencedores? Eles são feitos no meio dos problemas, eles são feitos no meio das batalhas, das dores, por isso são vencedores. São quem vence que? Dores. Quem vence dores. Como é que eu sei se eu estou contaminado pela amargura? Um dos sintomas, a palavra que sai da sua boca. Preste atenção no que sai da sua boca, no que você tem falado ou pensado, porque às vezes você não fala, mas está pensando. E a boca fala o que está cheio o coração. Se você pensa, logo você fala. Em algum lugar você fala. Em algum momento você fala. Então presta atenção no que tem pensado ou falado. A Bíblia diz, Provérbio 15:4, quer dizer, uma língua saudável é a árvore da vida. Provérbios 15:1, resposta branda desvia o furor. Uma palavra dura suscita ira. Uma pessoa embrutecida, que está sempre com raiva, que está sempre amargurada, que está sempre de mal com a vida, está sempre dando patada no mundo à sua volta. Você conhece alguém assim? Por favor, feche a sua boca, dobre os seus joelhos. Clame por uma visitação de Jesus no espírito da sua mente. Para quê? Para que o seu corpo seja marcado por Jesus depois. Para que as suas expressões externas sejam as expressões de quem tem as marcas de Jesus. E eu sei que o que eu estou pregando para você não é uma coisa fácil de você fazer.
Eu não sei o que aconteceu com você, irmão, não sei. Mas eu sei o que acontecerá se a raiz de amargura continuar aí, alimentando a sua vida como uma árvore feia. Você vai viver respondendo o ofensor com ofensa. Por isso que é uma prioridade para Deus o jeito que nós tratamos as pessoas. Porque o jeito como nós tratamos as pessoas revela a árvore. Se nós cumprimos ou não cumprimos o propósito de Deus na nossa vida. Se nós temos um corpo marcado por Jesus ou não, isso está revelado aonde? Nas nossas relações. Nós nunca acharemos nada que traz tanto benefício de oração atendida do que as forças do amor e as forças do perdão. Marcos 11, 24, a Bíblia diz, Jesus disse assim: por isso vos digo que todas as coisas que pedirem orando, crendo, vocês receberão. E quando estiverem orando, aí ele ensina, dá a dica, quando estiverem orando, perdoai, se tem alguma coisa contra alguém, para que o vosso Pai que está no céu também perdoe as suas ofensas. Perdoai, porque se você não perdoar, a Bíblia diz, o vosso Pai que está no céu não perdoará você com as suas ofensas. Você percebe que quando eu recebo a graça, eu tenho uma responsabilidade, transbordar. Se eu não transbordo da graça que eu recebi, eu estou retendo a graça que eu recebi, eu estou impedindo de me tornar participante, e é isso que acontece com a raiz da amargura, ela me priva da graça. Significa que você pode ir para a igreja, você pode levantar a mão durante o louvor, você pode adorar, até se colocar de joelhos, não tem problema. Você pode ir lá na sua casa, orar pelo almoço, agradecer pelo jantar como todo bom cristão. Mas se você não refrear a sua língua, se o seu coração está pesado, a Bíblia diz que a sua religião, ela é vã. Olha o que a Bíblia diz, Tiago 1:26, se alguém cuida de ser religioso, mas não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo e a sua religião é vã. Você pode fazer tudo bonitinho assim, mas se dentro de você tem raiz de amargura, e isso é revelado para fora, a boca fala o que o coração está. Ou seja, se você não refreia a língua, é vão. E quer saber, tudo que você planta com a língua, você colhe com a vida. Quem planta vento, conhece o ditado popular? Quem planta vento, colhe o quê? Tempestade. Por isso que o desejo máximo do diabo não é apenas fazer que você fique com raiva do seu irmão, mas é interferir no seu relacionamento com Deus. Porque quando você fica com raiva de alguém, isso automaticamente interfere, é uma interferência na sua relação com Deus. Você é privado da graça. Gente, vocês estão conseguindo pegar isso? Então, para o diabo, a falta de perdão é uma ferramenta eficaz. Por quê? Porque é a violação da graça de Deus. Isso quer dizer que nós estamos violando os mesmos princípios pelos quais nós fomos salvos. Eu não entrego a graça que eu recebi, estou violando o mesmo princípio que me salvou.
Por isso que alguém que carrega as marcas de Jesus é uma pessoa que não sente mais necessidade de se proteger, é uma pessoa que não vai se dar preferência, ao invés, vai dar preferência ao outro. Tem uma ideia hoje nesse mundo, uma filosofia, por causa do adoecimento emocional. Você vai ouvir hoje uma filosofia, tanto em igreja quanto em consultório, que você tem que cuidar de você, que você tem que pensar em você, que você vai ter que excluir as pessoas da sua vida para você ficar bem. Isso não trata verdadeiramente a ferida, porque é uma forma de tentar esconder a ferida, maquiar a ferida. É claro que a ciência não encontra razões para adentrar nisso, porque isso só está no Evangelho. O fato de você preferir o outro, dar honra ao outro, a pessoa está te ferindo, a pessoa está tudo errado, e você está dando honra e dando preferência. Como é que eu faço isso sem me ferir? Só transformado pelo Espírito Santo. Por isso que a psicologia, a ciência, enfim, não vai encontrar métodos para dizer para você fazer isso, porque não cabe entendimento para isso. A mensagem da cruz é loucura para eles. Mas para nós que somos salvos, a Bíblia diz, é o poder de Deus. Então imagina o Salvador de braços abertos, sangrando naquela cruz. Depois de apanhar, depois de ser arrastado em praça pública, depois de ser esmurrado, açoitado, aí está de braços abertos, sangrando, agonizando morte. Aí ele olha para aquelas pessoas que blasfemavam, os mesmos que andaram com ele agora ali, zombando dele, falando, não é ninguém não, tu não és o Cristo não, tu não é profeta coisa nenhuma, faz um milagre agora, tu não és o Cristo. E aí Jesus ora por eles. Pai, perdoa-os. Eles não sabem o que fazem. Irmão, ele encontrou força para interceder. Jesus estava livre de qualquer ressentimento. É claro que se você é escravo do ressentimento, você não vai conseguir fazer isso. Aí você vai ter que seguir a psicologia que vai dizer para você, cuida de você, pense em você, você e você, só você, para você ser feliz. Quem está entendendo o que eu estou falando? Eu estou propondo para você uma liberdade que é muito maior que essa. Ser livre de você mesmo. Você ter convicção de quem você é. Quem você é em Deus. E quando eu sei que eu sou em Deus, eu não carrego mais ofensas no meu coração. Eu não me preocupo mais sobre o que as pessoas pensam sobre mim. O que elas dizem a meu respeito não me machucam mais. Não tem mais peso sobre mim. Porque eu sei quem eu sou. E eu ainda consigo olhar para essas pessoas com compaixão, com misericórdia. E aí eu consigo orar por elas. Porque eu sou livre. Livre da amargura. Sabe, irmãos, nessa manhã Deus te convida a você parar de ficar fugindo dos seus sentimentos, dos ressentimentos, das dores do passado. Deus te convida a ir em encontro com elas e vencê-las, porque os vencedores vencem as dores.
para que você se torne um instrumento de cura. Jesus quer usar você como luz, e como sal, e como tempero para esse mundo. E é nesse momento que você vai mostrar as virtudes do reino de Deus. É proposital que você viva os conflitos na vida. É proposital, tudo que aconteceu foi de propósito. É, pastor? É. Por quê? Porque Deus tinha um propósito. Por isso foi de propósito. Qual que é o propósito? Formar você. Preparar você. Forjar você. Porque como o barro é na mão do oleiro, Deus olhou e falou: eu vou fazer dele de novo outro vaso. Eu vou pegar as imperfeições dele, eu vou amassar ele como barro, é amassado na mão do oleiro, e vou fazer outro vaso. Mas para isso ele vai ter que quebrar, e quebrar dói. Vai ter que amassar, vai ter que moer, vai ter que refazer. E tudo isso são processos de dores. Mas se você estiver alinhado, cara, com os propósitos de Deus, e você enfrentar isso em oração, não estou dizendo que é fácil. O processo, irmão, do oleiro não é fácil. Mas você vai enfrentar isso confiante. E vai se tornar aquilo que Deus te chamou para ser. Porque no final o que importa é que você fique pronto. Não importa quem chega primeiro. Deus quer que você fique pronto, que você chegue transformado. Nós não estamos aqui numa competição. Nós estamos num processo de alinhamento. Estamos sendo talhados pelo autor da vida. Ele está trabalhando. E se hoje você tem diagnóstico, se você tem noção, porque é isso que Deus quer, que você tenha clareza de caminho, para que você faça as escolhas certas, para que você faça as renúncias certas na sua vida, para que você não seja dominado por sentimentos e emoções enganosas, para que você não caia no embaraço do pecado que muitas vezes te rodeiam, te prendem a um engano, para que você não seja sucumbido, privado do amor e da graça de Deus. Seja livre. Seja livre, irmão. Seja livre. Se liberte. Você pode tomar uma decisão hoje. Entrega tudo diante de Deus. Coloca diante do altar. Seja sincero com o Senhor. Ele conhece o teu coração, mas Ele quer ouvir de você a verdade do teu íntimo. Diga para Ele: Deus, eu sou ruim mesmo, eu não consigo aqui, minha força está pequena aqui. Senhor, a minha vontade é fazer coisa ruim. Senhor, me cura disso aqui, eu quero fazer vingança, eu não consigo amar. Muda os meus olhos. Sabe a pessoa com que você está amargurado? Ore para Deus mudar a tua visão. Senhor, me faz olhar a beleza na pessoa, me faz ver virtude no outro. Faça os meus olhos serem luz. Rabarachore candarai. Oh Espírito Santo, é uma manhã de transformação, de cura. Fica de pé comigo nessa manhã, vamos orar.